Então, uma boa noite a todos, aqueles que estão do lado de cá do Oceano Atlântico, e boa tarde aos que estão do lado de lá, ou seja, no continente norte e sul-americano. Bem-vindos a todos, é muito bom estar convosco e eu agradeço a Deus por termos ainda esta oportunidade, de termos estas tecnologias que ainda nos facilitam um bocadinho este processo, este estudo. Por isso, são todos muito bem-vindos. Estamos no nosso estudo número 13 sobre o grande conflito e vamos curvar as nossas cabeças para pedir a direção de Deus. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui de coração aberto e disponíveis para ouvir a sua voz. Mas não viemos, Pai, só para ouvir a sua voz. Queremos dizer-lhe que estamos dispostos a submeter o nosso eu, o nosso caráter à sua vontade. O Senhor precisa de um exército que esteja disponível, completamente disponível ao obedecer a todas as ordens do capitão. A guerra está começando a fazer-se sentir, está começando a tornar-se mais quente. E nós desejamos dizer ao Senhor que agradecemos pelo facto de o Senhor ter escolhido a geração mais fraca, mais débil, para sermos aqueles através dos quais o seu nome vai ser glorificado e o seu nome vai receber toda a honra que merece e que lhe é devida. Que o Senhor nos batize com o seu Espírito e dirija este estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então tínhamos ficado no finalzinho já do capítulo 23, certo? Tínhamos ficado no parágrafo 33 do capítulo 23. Alguém me corrija se eu estiver errada. Bom, parece-me que foi exatamente isso, mas vamos recapitular o parágrafo anterior. Portanto, estamos no capítulo 23 e eu vou ler, porque merece e tem que ser lido, o parágrafo 32. Posso? Ok, começa assim. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. Portanto, tudo aquilo que nós tínhamos visto de como é que devia ser feito, o matar do cordeiro, o aparar do sangue com aquela taça própria que era levada para dentro do véu, do lugar santo, e portanto a purificação que os sacerdotes tinham que fazer cada vez que entravam, cada vez que saíam. Estamos a falar do dia da expiação e portanto tudo isto que nós vimos era para impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. Irmãos, isto é importante, porque seja aquilo que nós consideramos de um pecadinho ou um pecadão, qualquer pecado causa horror a Deus. Já todos encontramos o parágrafo, certo? Ok. E demais, para mostrar-lhes também que não poderiam entrar em contacto com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra da expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Ora, isto acontecia em tipo. Estamos a perceber? Acontecia em tipo no antigo Israel, ou seja, na antiga dispensação, e acontecia por um dia apenas. E acontecia no santuário terrestre.
Agora, o que é que Deus nos quer ensinar com isto? Deus é alguém didático, não é, que se serve de exemplos vivos para nós entendermos as coisas espirituais que não se veriam com estes olhos, mas aconteciam da mesma forma e nós as veríamos pela fé. Então, o que é que Deus nos quereria ensinar com isto? Já nós sabemos que esse dia, o dia da expiação, no período cronológico da Igreja, começou quando? Não aconteceria só num dia, de 24 horas. Exatamente, começaria em 1844 e iria estender-se até quando? Até o fechamento da Porta da Graça. Até o fechamento da Porta da Graça, ou seja, até ao momento em que Jesus concluísse o seu trabalho de limpeza do santuário, do santuário celestial. Ok? Mas ele ainda está fazendo esse trabalho, ou seja, nós ainda estamos no dia, agora não típico, mas antitípico da expiação, que significa purificação do santuário, Daniel 8,14, que significa Apocalipse 14,7, temei a Deus e dai glória porque é vinda a hora do seu juízo, ou seja, matematicamente falando, significa expiação igual a purificação igual a juízo, igual a bodas. Estamos a entender o conceito? Estes 4 conceitos são sinónimos. Eu vou repetir. Expiação igual a... Eu gostava de ter o feedback da vossa parte. É muito aborrecido eu estar a falar e não saber se o lado de lá está a entender o que eu estou a dizer. Expiação igual a quê? Purificação. Purificação, que por sua vez é igual a quê? Santificação. Juízo. Juízo, que por sua vez é igual a quê? As bodas. Às bodas. Irmãos, eu sei que já falámos aqui sobre isto várias vezes, mas nós temos que ter este conceito. Porquê? Porque Deus nos está a descrever o mesmo acontecimento usando exemplos diferentes. Percebem? Porque é que o conceito de expiação, o que é que significa expiação? É remoção de todo o pecado, que é sinônimo de purificação do santuário, que por sua vez é sinônimo de juízo. O que é que Deus está a fazer no juízo? Fazendo a purificação do santuário. Ou seja, ele está a fazer uma investigação para saber quem na terra, portanto o santuário é feito no céu, o santuário está no céu, mas a purificação é feita no céu, mas ela se reflete na terra. Porque o que é que na terra é o santuário? Nós somos. Nós. Exatamente. Então, irmãos, o juízo que está sendo feito é chamado juízo de investigação, porque o juízo, como já falámos, tem 3 fases. O de investigação, o de confirmação e o de execução. Mas neste momento está a ser feita a primeira fase do juízo, que é de investigação. E o que é que Deus está investigando? Gostava de ter o vosso feedback. Quem está Nossos procurando seguir, aceitando o sacrifício dele, buscando a justiça dele, etc. Exatamente. Quem na terra está vestindo as vestes. Lembram-se? Que é a justiça de Cristo. E por isso é que na parábola de Mateus 22, que nós já vimos isto, mas nunca é demais recapitular, porque estas noções eu sei que não estão claras na nossa mente, parece-nos conceitos completamente distintos, mas lembram-se da parábola das bodas de Mateus 22, o que é que nos é dito? Que houve um pai que deu as bodas do seu filho.
Estamos a falar do Pai, Deus o Pai, seu Filho Jesus Cristo. E ele manda convites a várias pessoas, não é? Manda os seus servos fazer os convites. Os seus servos foram os profetas. E com o convite, ele mandou também o quê? A roupa para o casamento. Vestido. O vestido, a roupa para o casamento, a justiça de Cristo, que é gratuita. Para nós é gratuita. Para quem comprou as vestes, teve um preço muito alto. De sangue? Exatamente. E, portanto, a dada altura, portanto, os convidados foram rejeitando, foram-se desculpando com várias coisas. Um tinha muitos negócios, o outro tinha que ir ver a sua manada das vacas. Enfim, não puderam participar. Até que os convidados receberam, os servos receberam a ordem para que fossem pelos caminhos e valados e convidassem todos, bons e maus. E diz a Bíblia que se encheu a sala nupcial. A sala nupcial é a igreja. Irmãos, e nós recebemos o convite. Nós não somos a noiva. Nós recebemos o convite. Mas a dada altura, o pai do noivo diz que entrou na sala nupcial. Para quê? Para fazer uma investigação. Deixa cá ver se os que estão na sala nupcial têm as vestes. Nós já lemos isto, não já? Eu não sei se alguém aqui está com alguma dúvida. Irmãos, não vale a pena termos pressa de avançar no grande conflito se nós não entendermos este conceito, porque este é o conceito fundamental e é a doutrina da nossa igreja que Deus nos manda explicar aos outros. Ora, como é que eu vou explicar aos outros se eu própria não entender isto? Da vossa Irmã parte. Betinha, Sim. você pode voltar um pouco para falar dessa parte do juiz investigativo, quando o pai do noivo entra e faz essa investigação? Ok. Só para eu pegar o fio. Obrigada. Muito bem, então isso encontra-se em Mateus 22. Não faz mal nós voltarmos lá, porque isto é muito importante, irmãos. Nós, quando lemos a Bíblia, se nós não a entendemos, o Pai está a falar chinês para nós. E Ele não quer que nós leiamos só por ler, nós temos que entender o que Ele diz. Então, não vamos ler a parábola toda, até poderíamos ler, mas, enfim, vamos ler só a partir do versículo 5, diz, eles, porém, ou seja, os convidados, os primeiros convidados, que foram foi o povo de Israel. Houve aqui mais do que um convite, mas foi o povo de Israel que recebeu este convite em primeiro lugar. Versículo 5, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ou seja, dos profetas, os maltrataram e mataram. E o que é que aconteceu com todos os profetas? Foi exatamente isto. Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, enfim, todos os profetas. E os outros, apoderando, já lemos o versículo 6, agora o versículo 7. Mas o rei, quem é o rei? É Deus o Pai. Encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Será que isto se cumpriu? No ano 70, Jerusalém. No ano 70, quando Jerusalém foi cercada, não é? No segundo cerco, e foi completamente destruídas. Todos foram destruídos. Versículo 8, mas Jesus, quando está a contar isto, ainda não tinha acontecido. Versículo 8, então disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, o povo de Israel não era digno. E o apóstolo Paulo tem exatamente a mesma expressão, já depois da ressurreição de Jesus, no capítulo 13, no versículo 46 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele próprio diz aos judeus, mas como vocês não se consideram dignos, eis que nos voltamos para quem? Para os Gentios. Para os gentios. gentios.
Então vocês estão a ver que está aqui tudo na parábola. E efetivamente o evangelho começa a ser pregado aos gentios, primeiro por Pedro e depois por Paulo. Ok? Eu creio que estamos a compreender tudo. Sim, só repete para mim a passagem de Atos. Capítulo 13, versículo 46. Que os irmãos podem anotar nas vossas Bíblias, aí em Mateus 22, versículo 8. Eu peço desculpa àqueles que já tinham estudado sobre isto, mas eu penso que nunca é demais repetir estas coisas, porque isto tem a ver com um pedacinho do livro de Daniel que esteve fechado e selado até o tempo do fim. E isto tem a ver com o juízo, irmãos. E nós já estamos no tempo do fim desde quando? 1844. Mas nós, que somos a última geração, nós precisamos, nós, acima de todas as gerações, precisamos compreender isto de trás para a frente. Porquê? Porque o mundo precisa ouvir isto, irmãos. A salvação das pessoas passa por isto. Porquê? Porque isto faz parte das 3 mensagens angélicas. E foi a responsabilidade que Deus nos deu para pregar ao mundo, do qual depende o destino das pessoas. E se nós não temos no nosso coração amor pelas pessoas, nós não vamos querer saber estas coisas. Ok? Eu vou tomar. Ok, então vamos avançar para o versículo 9. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, a quantos encontrardes, convidai para as bodas. Então já estamos a ver aqui, irmãos, que Deus dá uma ordem, agora vão para os gentios e falem a todos, vão pelas encruzilhadas dos caminhos, convidem todos. E saíram aqueles servos. Quem são aqueles servos? São os profetas do Novo Testamento, todos. Pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Ou seja, a igreja se encheu. Primeiro foram batizadas quase 3.000 pessoas, depois mais 2.000 e por aí fora, e a igreja foi se enchendo de convivas. Mas, aqui está o versículo 11. Quando o rei entrou aonde? Na sala nupcial, ou seja, na igreja adventista do 7º dia, para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Isto foi uma coisa, uma surpresa. Como é que é possível tu estares aqui dentro da igreja, teres recebido o convite, por isso estás aqui, e não tens o caráter de Cristo? Ainda tens mau feitio, ainda és intolerante com os outros, ainda estás cheio de justiça própria. Como é que é possível? Não é possível. E o rei, versículo 12, perguntou-lhe: amigo, como é que tu entraste aqui sem teres a veste nupcial? E ele emudeceu, porque ele não tinha desculpa. Irmãos, nenhum de nós hoje aqui tem desculpa para continuar com o seu mau feitio, com a sua justiça própria, com os seus pecados acariciados. Não existe desculpa. Porquê? Porque foi-nos dado gratuitamente a justiça de Cristo. O problema é que nós não queremos despir a nossa veste suja de justiça própria. Entendem o que é que está a acontecer aqui? Portanto, as parábolas são tão importantes quanto as profecias. Alguma dúvida até agora? Não. Por isso é que... Muito bem. Por isso é que quando nós falamos de juízo, nós também estamos a falar de quê? De bodas. Porque só pode ir às bodas quem tiver o quê?
as vestes. Justiça de Cristo. A justiça de Vestes. Cristo. As vestes. Entenda, irmãos? Daí a insistência de Deus ao falar conosco, mostrando-nos que se nós continuarmos a cometer os mesmos pecados, nós não temos entrada na ceia das bodas, irmãos, esqueçam. E Satanás tem-se preocupado em nos fazer crer que nós vamos pecar até ao fim. Ora, se pecarmos até ao fim, poderemos ter as vestes? Nunca. Nunca, irmãos, porque Deus diz o desejar de todas as nações, no capítulo que tem por título Zaqueu, que a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Desiluda-se todo crente que pensa que pode continuar a cometer aquele pecadinho que ninguém vê, que ninguém sabe, e entrar no reino dos céus. Percebemos nós isto, irmãos? Por isso é que esta doutrina do santuário é tão importante. Podeis dizer, mas como é que isto é possível? É possível pela graça de Deus. Porque onde há o pecado, superabunda a graça. A graça é o poder, irmãos, e nós vamos ler isto. A graça de Deus é o poder, o único poder no universo capaz de nos fazer vencer o pecado, seja ele qual for. A graça de Deus, mas infelizmente o povo de Deus tem pregado uma graça barata, uma graça que é uma autêntica desgraça. É uma desgraça, irmãos. Eu não me canso, é o capítulo 23 do Grande Conflito. Estamos no final do capítulo 23. Eu não me canso de dizer isto, irmãos. Graça, a graça de Deus tem todo o poder. Eu podia citar-vos agora aqui alguns textos de parábolas de Jesus, e não só, que nos dizem isto. Mas, portanto, irmãos, esta é uma noção que nós precisamos ter muito nítida e muito clara na nossa mente. Expiação igual a juízo, igual a purificação, igual a bodas. Se nós, que somos o santuário de Deus na terra, não estivermos purificando, colaborando com Deus na purificação da nossa mente, do nosso caráter, das duas, três. Ou Jesus nunca mais vai poder vir. Porquê? Porque nós sujamos e ele limpa. Nós sujamos, confessamos e ele limpa. E ele nunca mais vai poder sair do santuário. Ou então, nós teremos que ficar de fora. Porque à conta disto, irmãos, estão milhares de pessoas a morrer. Porquê? Porque não têm o exemplo de que a graça de Deus tem todo o poder para vencer o pecado. Belinha, Presente. uma coisa, a Bíblia se nos diz que há uma igreja se preparando. Ah, sim. Porque ela diz lá que a noiva já está purificada. Então, Sim. há pessoas que estão levando a sério. Exatamente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, irmão. Por isso, o Senhor tem efetivamente esse povo. Mas eu gostaria que fôssemos todos nós. E por isso, tudo isto, irmãos, são apelos. E não sou eu que estou a fazer os apelos, irmãos. Eu não ganho nada com isto. Eu não ganho nada com isto. Quem vos está a fazer os apelos, irmãos, é o Espírito Santo. E ele serve-se daquelas pessoas que ele quer. Não é que nós queremos, é que ele quer. Pessoas com falhas, pessoas iguais a vocês, mas Deus serve-se das pessoas que ele quer. Mas é o Espírito Santo, escutem isto que eu vos vou dizer, é o Espírito Santo que está a apelar-nos, a mim acima de tudo. Então, vamos avançar.
Portanto, eu vou ler aqui, todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus, como? Com jejum, com oração, com jejum e profundo exame de coração. Onde é que nós encontramos isto, irmãos? Detalhadamente no livro de Joel. E fazemos aqui uma pausa e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel. O livro de Joel foi escrito especificamente para o povo de Deus que vive na antevéspera da vinda de Jesus. Sabem quem são essas pessoas? Somos nós. E não vamos ler o livro todo, mas diz aqui no capítulo 2, no versículo 1, tocai a trombeta em Sião, que é a igreja. Toquem a trombeta, ou seja, falem alto e bom som. E dai o alarme. Ah, mas não podemos ser alarmistas. Ai, não? Então Deus deve estar enganado. Porque aqui diz, dai o alarme no meu santo monte. O que é o seu santo monte? É a igreja, irmãos. Tremam todos os moradores da terra. Por quê? Por causa dos terremotos que têm estado aí a surgir? Por quê? Acordar o povo. Porque Os vem juízos estão em vindo. O dia do Senhor já está perto. Irmão, já está perto o dia do Senhor. Eu hoje falei um pouquinho só na igreja sobre isto. Os irmãos sabem. O Lord's Day Alliance, que é um movimento mundial do dia do Senhor, ele já está conseguindo que países, como o caso da Índia, que é um país hindu enorme, já esteja a parar tudo ao domingo. A Albânia, a mesma coisa. Irmãos, amanhã, depois da manhã, vai acontecer isso aí no vosso país, no nosso país. E o que é que Deus quer? Acorda, igreja! Dei o alarme, porque o meu povo está descontraído a comer e a beber e nos prazeres. Nem todos. Como dizia o irmão a Denis há pouco. Muito bem, nem todos. Saltemos para o versículo 12. Todavia, ainda agora, dia 2 de abril, 2 de abril, não é? Hoje, de 2022, diz o Senhor, o que é que Ele está a dizer ao seu povo? Convertei-vos a mim. Como é que é possível converter os que já estão convertidos? Mas Ele diz aqui, de todo o vosso coração, porque nós, irmãos, nós estamos meios convertidos. E esta expressão faz-me lembrar, desculpem agora trazer este assunto, que o Espírito Santo acabou de me trazer aqui uma passagem que está nos eventos finais também, e que diz que aqueles que são meios convertidos, quanto à questão do comer carne, abandonarão o povo de Deus para nunca mais andar com eles. Uau! O que é que são meios convertidos? Eu sou vegetariano, mas de vez em quando lá vai um peixinho, lá vai uma galinha, de vez em quando só. Irmãos, isso é quase como dizer, eu sou casado, mas de vez em quando eu salto a cerca. É só de vez em quando. Irmãos, ou nós somos ou não somos. O que Deus está a dizer aqui é convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não há espaço para outros ídolos, sejam eles de que espécie forem. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? E isso com jejuns e pranto. Não é o que disse o grande conflito? Acabámos de ler, com oração, jejum e profundo exame de coração. Sim, igualzinho. Igualzinho. Irmãos, isto é um assunto sério, queridos irmãos. Não podemos andar a brincar com Deus, porque com Deus não se brinca.
Vamos avançar. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. É o que nós estamos a estudar. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Irmãos, quando o pecador levava o cordeirinho, confessava o seu pecado sobre o cordeiro, que é Jesus Cristo, o pecador vai embora perdoado, justificado, ou seja, salvo, mas o pecado não está cancelado, não está apagado. Fica registado no santuário celestial. Continuando. Provia-se desta maneira um meio pelo qual ele era transferido, ou seja, ele era transferido do pecador para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei. Primeiro aspecto, reconhecer, que é coisa que a maior parte do ser humano não tem, não reconhece. A culpa é sempre do outro. Eu pequei, mas a culpa é do outro. Ou é da mulher, ou é do marido, ou é dos filhos, ou é do pastor. É sempre do outro. Reconhecia a autoridade da lei, confessava a sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Isto era o que acontecia no culto típico, mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. Por quê? Porque o seu pecado ainda estava registado. No culto típico, como é que isso era feito? Porque o sacerdote ia com a taça, com o sangue, contaminado com o pecado, entrava para dentro do véu e no lugar santo e no lugar santíssimo, ele aspergia o sangue contaminado pelo pecado. Portanto, o registro estava lá. O que é que acontece no céu? Exatamente isso. Cada um de nós tem o seu livro. Vocês confessam, eu confesso, o meu pecado é perdoado, eu fico salva, mas o pecado ainda está escrito no meu livro no céu. Continuando, no dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e aspergia-o sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas exigências. Porquê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e, portanto, o sumo sacerdote, o que é que ele fazia? Ele entrava com aquele sangue para fazer limpeza, purificação, expiação. E agora reparem, então, como mediador, tomava sobre si os pecados e retirava-os do santuário. Quem é que carregou sobre si os pecados? Jesus. Jesus Cristo, mas ele não só os carregou quando esteve aqui na terra, mas ele o faz agora, no dia da expiação, a partir de 1844, com os pecados que nós tivermos confessado e abandonado, irmãos. Ele não vai carregar sobre ele próprio os pecados que nós só tivermos confessado, mas aqueles que os tivermos abandonado. Isto é muito importante. Provérbios 28:13 diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Qual é a misericórdia? É os pecados apagados, irmãos. A misericórdia que Deus está a falar é o apagamento dos pecados do registro do nosso livro no céu. E um pecado apagado é como se ele nunca tivesse sido cometido. Irmãos, estamos a entender o processo? Não tenham medo, porque ninguém está aqui. Eu quero é que todos nós compreendamos este processo. Porquê? Não só para nós,
mas porque Deus deu-nos o privilégio de ensinar isto às outras pessoas. Elas precisam de saber, irmãos, que a graça de Deus tem todo o poder. E precisam de saber que os seus pecados, que afligem tantas almas e que têm levado pessoas, inclusivamente a clínicas de psiquiatria, a hospitais de internamento, precisamente por duvidarem, irmãos, que os seus pecados que elas carregam sobre si podem ser apagados com o sangue de Jesus. Elas precisam ouvir isto, irmãos. Isto é o Evangelho. Isto são boas notícias. Quem é que lhes vai dizer isto? É a Igreja Católica? É a Igreja Batista? É a Assembleia? Não, irmãos, porque eles não sabem disto. Irmãos, somos nós. Será que nós estamos a tomar consciência da seriedade da missão que o Senhor nos confiou, irmãos? Jesus está voltando, mas ele não pode voltar enquanto as pessoas não souberem que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quem é que lhes vai dizer? Nós que estivermos a viver essa realidade. Esta pausa é para pensar. Exatamente, Alice, é exatamente o que está em Malaquias 3, 2 e 3. Exatamente a mesma coisa. Aliás, vamos ler Malaquias 3, 2 e 3. Sabemos onde é que está Malaquias, não é? É no final do Antigo Testamento. É mesmo o último livro. Então, diz aqui assim: assentar-se-á, está a falar de Cristo, assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E purificará o quê? Os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os da igreja. Somos nós, que somos sacerdotes, nação sacerdotal, irmãos. Nós somos os filhos de Levi. Ele diz que purificará os filhos de Levi e os refinará. Isto é passar pelo fogo. Como ouro e como prata. Até quando? Até quando é que ele nos vai fazer passar pelas provas, irmãos? Até que nós possamos trazer ao Senhor ofertas em justiça. Quais são essas ofertas? É dinheiro? Não, somos nós. Um caráter justo, cheio de obras justas, irmãos. As justiças dos santos. Então, mas as justiças dos santos não são trapos de imundícia? Seriam se nós não estivéssemos cobertos com a justiça de Cristo. E eu volto a dizer, a justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. Ok? Irmã Belinha, Sim. dá essa referência aí, que a senhora acabou de citar, É o eventos. desejado de todas as nações, capítulo... Não, é o capítulo... Malaquias. Não, Hélice, é isso. É o desejado de todas as nações. É um capítulo que tem por título Zaqueu. Eu agora não tenho aqui o livro, mas se quiserem esperar uns segundos, eu vou buscar o livro. É o capítulo 61. Isso. Ok, agora no aplicativo teria que ir ver rapidamente. Mas posso vos dizer... Eu já encontrei aqui, irmã Belinha, Ok. obrigada. Então eu até vou ler, já agora vou ler, tenho o livro aqui na mão, vou ler. Não é genuíno. Escutem isto. O arrependimento que não opera uma reforma. Não vale a pena dizermos que estamos arrependidos, se não houver uma mudança. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados.
A justiça de Cristo é um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a entrega completa da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Está certo? Não temos dúvida, então estávamos a ler Malaquias, voltemos a Malaquias, e depois diz o versículo 4, então, se nós fizermos isto, ou seja, se colaborarmos com Deus no sentido de deixarmos que Ele purifique o nosso caráter, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. De contrário, será desagradável. Como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E se isso acontecer, irmãos, se houver essa purificação, chegar-me-ei a vós para juízo. Irmãos, o tempo do juízo, eu gosto desta imagem, e eu aprendi isto com a Alice, eu não sabia e eu gostei muito. Aliás, foi com a Carol Zarska, não é, Alice, que nos deu aquelas mensagens todas, mas reparem que o tempo de juízo, que é este tempo em que nós estamos a viver agora, irmãos, escutem isto, é o tempo em que Jesus está mais perto de nós. As provas, quanto mais fortes elas forem, mais perto Jesus está de nós. É o contrário daquilo que habitualmente nós pensamos. Nós pensamos quando estamos... Isso é tão verdade, que é o momento em que a gente mais aprende. E como Exatamente. poderíamos aprender se ele não estivesse tão perto? Exatamente. Né? Agora, irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa, porque aqui diz, e chegar-me-ei a vós para juízo. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu sei que há pessoas aqui que podem estar a passar por uma prova muito dura, já há bastante tempo. Mas deixem dizer-vos isto. Se a prova continua durante muito tempo, significa que nós ainda não aprendemos aquilo que Deus nos quer ensinar. Porque prestem atenção a isto, irmãos. Porque quando nós tivermos aprendido a lição, Deus não permite que fiquemos nem mais um minuto debaixo de fogo. Então prestemos atenção, porque se a prova se tem estado a prolongar e nós chegamos a um ponto em que dizemos eu já não posso mais, parem, peçam a Deus, Senhor, o que é que eu ainda não aprendi? Porque quando nós tivermos aprendido, é que nós às vezes pensamos que Deus tem que fazer aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Por vezes pensamos que estamos a passar por um momento difícil para a cura dos nossos familiares. E não é verdade. É para a nossa própria cura. Eu aprendi isto debaixo de fogo. Mas eu aprendi, louvado seja Deus. E a prova foi embora. A prova desapareceu. Vieram outras. Mas aquela específica, que quando eu conheci a Alice, eu estava debaixo de fogo. Mas louvado seja Deus. Por isso é um recado que eu vos trago para nós, se estamos debaixo de fogo há bastante tempo, prestem atenção. É porque nós ainda não aprendemos. Ok, vamos avançar no grande conflito. Eu vou recapitular aqui, portanto, então, como mediador, tomava sobre si os pecados e retirava-os do santuário. É exatamente isto que Jesus está procurando fazer conosco, ou seja, tentar carregar os pecados que nós já confessamos e já abandonamos, carregá-los sobre ele, e agora o que é que ele vai fazer? Ele vai sair daqui a pouco tempo do lugar santíssimo, e aí acabou a graça, ou seja, acabou o poder disponível para nós vencermos o pecado, e vai colocar esses pecados sobre o verdadeiro culpado, porque Jesus assumiu os nossos pecados, mas ele não foi o culpado, foi? Não.
ele vai colocá-lo sobre o verdadeiro culpado, que é o tal bode emissário, símbolo de Satanás. Satanás, que era o bode Azazel. Então vamos ver aqui. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o bode. Este levava-os então e eram considerados como para sempre separados do povo. Isto vai acontecer quando terminar a graça. E, irmãos, por isso é que, quando terminar a graça, irmãos, nós vamos ver um período de loucura. Ou seja, quando Cristo colocar os pecados sobre Satanás, ele vai estrebuchar de tal maneira que a terra vai tremer, os elementos vão, ou seja, os anjos deixam de segurar os ventos e Satanás vai cair com todo o poder sobre o ser humano. Entendem o que eu estou a dizer? Mas nós ainda continuaremos a permanecer aqui nesta terra. E inclusivamente será de tal maneira os elementos da natureza que nós iremos literalmente, eu já li isto para os irmãos aqui na sala, literalmente passar pelo fogo, fogo literal. Não nos vamos queimar. Isto encontra-se na meditação matinal olhando para o alto, do dia 4 de setembro. Podem lê-lo. Então, irmãos, quando os pecados que Cristo assumiu de forma injusta sobre ele forem depositados sobre o verdadeiro culpado, Satanás vai mostrar tudo, ele vai cair, ele vai vir com todo o poder. Não temos que temer, porque nessa altura nós estaremos abrigados no santuário de Cristo. Cristo habitará conosco e literalmente nós iremos passar pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nunca Jesus esteve tão perto. Então, temos que temer? Não. Mas há uma coisa que nós temos que temer hoje. É pecados que não abandonamos, que gostamos de cometer, que nos comprazemos. Percebem? Isso nós temos que temer. Obrigada, estaremos à prova de fogo nessa altura, exatamente, é exatamente isso, estaremos à prova de fogo. Muito bem, porque o fogo já terá consumido todo o pecado em nós. Sim. Belinha, esse tempo de angústia é o tempo que a Bíblia também se refere ao tempo de angústia de Jacó, tal como nunca houve. Sim, não é isso? exatamente, é. E nós já vimos aqui na sala que estamos rapidamente a encaminhar-nos para isto. Irmãos, os irmãos não têm noção de que neste momento nós já não estamos a lidar só com seres humanos. Nós já estamos a lidar com alguns demónios em forma humana. Eu não quero entrar em detalhes, pelo menos aqui já. Mas eu tenho provas muito grandes que nós já não estamos só a lidar com seres humanos. Já estamos a lidar, às vezes, com muitos demónios em forma humana. Demónios esses que estavam guardados para o juízo. Sabiam disto? É o que diz a Bíblia. Aqueles que estão no abismo, Exatamente, exatamente. É. Segunda de Pedro, se quiserem ler, podemos ler, segunda de Pedro. Irmãos, nós temos esta luz, louvado seja Deus por isto. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus reservou para aqueles que o amam, mas que o Espírito Santo nos revelou pelo seu Espírito. Então, em segunda de Pedro, no capítulo... Segunda de Pedro, capítulo 2, diz o versículo 4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno.
e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para quando? No dia do juízo. Em que dia é que nós estamos? Agora, Nós dia. estamos no dia do juízo, irmãos. Nós estamos já vivendo no dia do Pode juízo. repetir o verso? Como? Pode repetir o verso? Segunda Onde de se encontra o Pedro, texto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ok, então vamos avançar. Posso terminar o capítulo já agora? Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Agora passamos para o parágrafo 35. O ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Jesus Cristo ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote, irmãos, isto é muito importante também o que vamos ler agora. Era a obra do sacerdote, no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. Irmãos, o incenso não são as orações. Muitas vezes eu tenho ouvido isto, e está errado. O incenso não são as orações. O incenso subia com as orações. Então, o que é o incenso? Vamos ver. Assim, pleiteava Jesus com o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma da sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Então, irmãos, as orações sobem e são aceites por Deus porque elas vão com o incenso. E o que é o incenso? É o quê? a fragrância da justiça dele. A A justiça de justiça Cristo. de Cristo. Exatamente. Irmãos, o aroma que é agradável às narinas do Pai é a justiça de Cristo. Agora, se nós fazemos orações continuando na prática do pecado, acham que Ele pode cobrir-nos com a sua justiça? Essas Não, orações não. são abomináveis. E o Salmo diz isto. Aquele que se recusa a ouvir a lei e praticá-la, até as suas orações são abomináveis. Irmãos, cuidado, muito cuidado. Para ali a fé dos discípulos acompanhou Cristo quando diante dos seus olhos ele subiu ao céu. Eu acho que eu gostaria, enfim, de ler mais um pouco. Eu sei que já passam 5 minutos. Será que posso ter mais 5 minutos? Só mais 5. Parágrafo seguinte. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Jesus Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam esses pecados, os seus pecados, nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação no fim do ano, semelhantemente, olha aqui a comparação, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para quê? Para tirar Remoção dos pecados do o santuário. pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2300 anos, ou seja, eles começaram, este serviço começou em 1844, mas está terminando, irmãos.
Está terminando. Ainda existe graça, ainda existe salvação, mas estamos prestes a chegar ao fim. Aliás, nós sabemos que o juízo começa por onde? Pela casa de Deus, pela Igreja Adventista. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta oferta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, olha a comparação, assim, no novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Jesus Cristo e transferidos, de facto, para o santuário celeste, como vimos há pouco. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente, portanto está a fazer aqui o paralelo entre o tipo e o antítipo, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento, cá está o apagar, o apagamento dos pecados que ali estão registados. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. Sim, Alice. No inglês, leia esse último pedacinho que você leu. Mas E em vez de colocar deverá, você coloque é imprescindível, porque assim que é o texto no original. Muito bem, muito obrigada. Portanto, mas antes que isto se possa cumprir, é imprescindível, é isso? Isso. Um exame nos livros de registro. Irmãos, então reparem o que é que diz aqui. Agora faço-vos uma pergunta. Quem é que tem direito aos benefícios da sua expiação? São todos? Não, aqueles que confessaram seus pecados e abandonaram. Exatamente. Aqui, como nós acabamos de ler, diz que é feita uma investigação, não é verdade? Para se saber quem tem direito aos benefícios da sua expiação. Para a semana iremos entrar no capítulo 24, quando começa o julgamento divino. Digo-vos que é fantástico este capítulo, ok? E este capítulo do grande conflito, já não estamos no primeiro anjo de Apocalipse 14, já vamos entrar no segundo anjo. Até agora foi primeiro anjo, daqui para a frente é o segundo. Eu digo-vos isto porquê? Porque nós temos que saber identificar o grande conflito com Daniel e Apocalipse. Ok? E se os irmãos quiserem escrever, tomem nota. Eu escrevi aqui no meu livro, Daniel 8,14, igual a Daniel 7,13, que é igual a Malaquias 3, 1 a 3, que é igual a Mateus 25, 1 a 13, que é igual a Mateus 22, 1 a 14, que por sua vez é igual a Apocalipse 7, 14. Eu sei que eu estou a dizer tudo muito rápido, mas isto está gravado. Mas diz aí, Mateus 25, 1 a 13, depois os outros? Mateus 22, 1 a 14. 22. E... Muito bem, vamos concluir com uma oração. Querido Deus e Pai que está nos céus, não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer toda a luz que o Senhor está a enviar sobre nós. Que cada um de nós receba essa luz de coração aberto e possamos colocar-nos sobre o altar para que o Senhor consuma tudo aquilo que ainda precisa de ser consumido. E, por favor, abra o nosso entendimento, que eu acredito que por vezes está bloqueado. Mas abra o nosso entendimento, Pai, para compreendermos todas estas maravilhas e compreendermos o grande amor que o Senhor tem por nós. Que o seu Espírito nos continue a falar.
É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém.